Muito obrigado pelo convite. Muito boa tarde, quase boa noite a todos. Não se importa que eu fique neste sítio? Não. Eu uma vez ouvi um orador, estava uma série de políticos na mesa. Só temos que mudar ali aquele microfone para poder ficar gravado. Mas estava uma série de políticos muito conhecidos na mesa. E houve um senhor já de uma certa idade que usou a palavra e nunca mais me esqueço. Todos falavam no púlpito e ele avançou, colocou-se à frente e disse: desculpem, mas eu gosto de estar de costas para o poder e de frente para o povo. E eu achei isso muito interessante, de maneira que não é bem mal, mas de costas. Hoje sou uma forma de poder. A mesa presidencial é sempre a mesa presidencial. Primeiro, muito obrigado pelo convite. E obrigado por terem feito este parolo também de Lisboa, ter saído da sua rotina e do centro da cidade, dos tais 5 minutos de tudo, como já aqui foi dito, para vir até ao sítio que está aqui tão perto e do qual temos clichês e temos ideias feitas, e muitas delas, muitas vezes, assentes em cima de nada, ou em cima de notícias que nos chegaram nem sempre pelos melhores motivos. Por isto ou por aquilo. Isto acontece com todas as grandes urbes e com todas as cidades que se localizam à sua volta. Acaba por ser sempre o grande polvo e costumamos dizer, mas as pernas do polvo são as que têm força, são as cidades que o rodeiam. Normalmente não é assim. Em tudo que são grandes urbes, a força normalmente centra-se na cabeça do polvo e retira força às pernas. Ao contrário do que acontece com esses animais que nós, de vez em quando, gostamos de, alguns de nós, outros não gostam, mas gostamos de sentir do nosso lado. Depois de oradores tão fantásticos como eu já ouvi, o que é que eu vos posso dizer? Primeiro, acho que é fantástico esta iniciativa de fazer vencer. Porque eu acho que nos últimos anos, ou desde há umas décadas para cá, estamos a assentar muito em cima do vencer. Toda a gente quer vencer, a sociedade quer vencer, as pessoas individualmente querem vencer, mas são raros aqueles que querem fazer. E sem fazer, não se chega a vencer. Eu estava a ouvir todos os anteriores oradores e estava a pensar e mudei um bocadinho a ideia daquilo que eu tinha para vos dizer, porque algumas das coisas já foram ditas e foram ditas com uma experiência muito melhor que aquilo que eu poderia fazer. E talvez vos conte a experiência mais pessoal e aquilo que aos 63 anos eu sinto que pode haver e que pode ser um conceito, se calhar para os mais novos, para os mais velhos, não é de certeza, tenho mais experiência que eu. Mas eu sou um produto, era um miúdo nascido numa pequena aldeia, uma aldeia do norte, filho de uma senhora, minha querida mãe, que partiu há pouco mais de um ano, que era costureira, e filho de um polícia. De origens muito humildes, sei que os meus pais, os meus avós, nunca me deixaram, nunca passei fome. Felizmente nunca passei fome, nem nunca senti grandes dificuldades. Mas hoje, e desde há uns anos esta parte, quando penso mais friamente, duvido se algumas vezes a minha mãe ou os meus avós não terão eles passado alguma para que eu não a tivesse. Não sei. Não consigo dar resposta a isso. Mas é capaz de ter acontecido. Eu era um miúdo que, acima de tudo, gostava de comunicar. Gostava de falar. As minhas primeiras experiências de conversas, vocês vão ficar com a ideia que eu sou monquinho, também não fico muito longe da verdade, mas no quarto da minha avó, numa aldeia chamada Vila Nova de Monçalves, era uma casa muito velha. Tinha um pátio, tinha uma varanda, por baixo ficava a cozinha, ao lado tinha uma coisa que eles chamavam pomposamente a loja, e eu antes de ter ido para lá, quando vim do norte, eu pensava, afinal nós somos ricos, temos uma loja. Depois, quando cheguei lá, percebi que na aldeia chamavam loja ao sítio onde depositavam tudo. Não tinham as carumas, não tinham a madeira guardada, onde guardavam azeitonas, vinhos e tudo. Era a loja. Naquela região, não sei se noutras do país será a mesma coisa. E eu fiquei muito desiludido com aquilo. Portanto, a loja não era bem. Para mim, a loja era mais o sítio onde a minha avó entrava lá em cima e ia comprar desde o papel higiênico até alguns repousados para mim. E as primeiras experiências
eu era medroso, ainda hoje sou, em certas coisas. E o medo aparecia-me à noite. E eu deitava-me, havia uma janela, estava num quarto sozinho, e havia umas árvores e uma pequena janela, metade desta porta. E à noite, nas noites então, com alguma luminosidade, as sombras das árvores projetavam-se na parede mesmo em frente à minha cama. E depois dos meus avós e da minha mãe se despedirem de mim, fecharem a porta, eu ficava os medos vinham povoar a minha noite. Eu era um miúdo de 7, 6 anos, 8 anos. E a determinada altura começava a ver aquelas sombras projetadas das árvores na parede, aquelas sombras, e para mim eu começava, eu penso que para todos nós, como quando estamos na praia, de barriga para o ar, a olhar para as nuvens, começamos a configurar e às vezes as nuvens parecem uma cabeça de pato, parecem um coelho, parecem tantas coisas, não é? E que a nossa imaginação e que as suas formas vão desenhando e nós vamos criando ilusões visuais. E para mim aquelas sombras ali projetadas eram sempre a mesma coisa, eram pessoas, eram multidões. E recordo que a sombra da árvore maior, que era torta, projetava assim uma espécie de nariz, uma coisa assim um bocado esquisita, e eu parecia um velho, lembrava-me um velho com um grande nariz, e eu tinha medo. E de repente, como é que eu comecei a vencer o medo? Falando com o velho, tentando criar relações de comunicação, falando com ele. Então falava sozinho. Estás bom? E contava-lhe o meu dia. Eu hoje estive não sei onde, estive a brincar com não sei o quê e tal. E depois as outras sombras todas que se moviam para mim eram um povo, eram gente, eram pessoas. E eu falava, mas falava em voz alta. Como me imaginam, muitas vezes esta cena terminava sempre da mesma maneira que era a minha avó abrir a porta e dizer: não dormes, fala sozinho, é maluco, está sozinho e fala sozinho. E tal. A necessidade de falar, de comunicar. Há pessoas que o fazem através do instrumento que escolhem, do piano, e através da técnica e das sensações que têm e da arte, que através do instrumento passa para o público. Há outras pessoas que o fazem pintando, outros esculpindo, outros desenhando. Eu sempre gostei de fazer falando. A oralidade, a palavra, o verbo, a voz. Para mim são coisas fantásticas. Este instrumento natural que Deus nos deu, esta facilidade que nós temos de conversar uns com os outros. Nós podemos comunicar através do olhar, através de gestos, mas indiscutivelmente a forma mais forte de comunicação é a palavra, é a voz. Quando eu nasci, não havia ainda televisão em Portugal. Só 8 anos depois é que surgiu a televisão em Portugal. Mas eu ouvia, em miúdo, muito rádio. E a rádio para mim era uma caixa mágica. Era a caixa dos sons. E dali é que vinha o mundo. Eu aprendi a gostar de futebol, a ouvir relatos feitos pelo Artur Agostinho. Eu comecei a gostar de teatro e de alguns autores portugueses ouvindo a antiga emissora nacional. Desde coisas para rir, como o Teatro das Comédias, até às grandes peças de teatro. Quer de autores portugueses, quer de grandes autores estrangeiros. E, infelizmente, todos eles. Depois o humor, com os parodiantes, e há que fazer humor a horas certas, todos os dias, de uma forma, é extremamente difícil. Talvez só nos tenhamos apercebido disso, e eu pessoalmente só me apercebi disso, talvez deles depois desaparecerem. O que é, às vezes agora muitos amigos meus dizem: o fulano tal tem uma rubrica da TSF, do humor, uma rubrica do jeito, deve ser muito difícil, 2 minutos todos os dias de humor, não é fácil. Mas quem tinha um programa diário de 1 hora, às 13, até às tantas, em que todos os dias tinham de desenhar personagens, desde coisas como patilhas e ventoinhas. Se calhar para os mais novos isto que eu estou a falar é ficção, mas procurem, vão à net, encontram tudo isto e vão se deliciar e vão aprender coisas que são espantosas. E aquela caixinha de emoções era para mim qualquer coisa de extraordinário. E eu decidi muito cedo que queria trabalhar naquilo, ali, naquela coisa. Criei os meus ídolos, apaixonei-me por vozes. A rádio tem essa magia que é a última caixa mágica que existe. A televisão não.
A televisão mostra-nos como nós somos. Portanto, quando eu apareço em televisão, sou isto. Não vale a pena. Eu queria dizer que tenho 25 anos, porque as pessoas riam-se. Não vale a pena dizer que sou moreno de olhos azuis, porque não tenho. Embora hoje haja facilidade de comunicação de lentes e tal, mas há coisas. A televisão mostra o que é. Claro, pode alterar muita coisa, mas mostra muito. Tem outra componente, que é o visual. A rádio permite a liberdade de nós podermos, atrás dos sons e das vozes, imaginarmos as coisas. E dá-nos um espaço de manobra muito grande para nós sonharmos. A rádio fala com... Por isso é que, por exemplo, eu acho que a rádio que se faz hoje em dia, a rádio subiu qualitativamente em termos técnicos. A feitura técnica hoje da rádio é espantosa. A qualidade, a alta fidelidade do som hoje é uma coisa espantosa comparativamente há 20 anos atrás, há 30, há 50, então ao tempo em que só havia na média o célebre AM, quer dizer, não há comparação possível. Mas eu acho que enquanto foi ganhando, sob o ponto de vista qualitativo, a esse nível, em certos aspectos foi descurando e foi perdendo um bocadinho aquilo que ela tinha de mais importante, que era a afetividade comunicacional. Vocês, por certo, já viveram todos aquela experiência que é de ligar para uma empresa ou coisa do género e serem atendidos por uma telefonista. Que vocês não conhecem, mas com quem têm tratado de coisas, ou uma pessoa com quem têm tratado de coisas que conhecem, e de repente ficam encantados porque a dona daquela voz é uma coisa, uma voz fantástica. Às tantas, vocês, como falam várias vezes, até já há alguma intimidade na forma de falar, e há da vossa parte a curiosidade, assim, como é que será a dona da voz que está por trás desta voz? Deve ser que cada um de nós se imagina, não é? Se é um rapaz novo que está a falar com a tal senhora, ele imagina logo que ela deve ser uma miúda de 20 e poucos anos, ou loura, ou morena, muita gira e tal. Se é um senhor já de uma certa idade, pensa que do outro lado está uma balzaquiana interessantíssima ainda e tudo mais. A rádio tem essa magia, deixa-nos sonhar. Faz silêncios, permite grandes planos da voz, planos médios em ao cinema, ou um plano geral das coisas. Um plano geral é um relator desportivo a gritar gol no estádio. E na voz dele e no som, nós estamos só a ouvir aquilo e estamos a perceber que está o estádio em pé e tudo a vibrar porque entrou a bola na baliza. O médio plano é uma entrevista. São dois interlocutores frente a frente e nós estamos a ouvi-los. O grande plano, há grandes planos na voz. É o meu colega João Chaves à noite a dizer Oceano Pacífico. E com aquela complicidade ele entrou-nos no ouvido e nas meninas entrou no coração delas. Ora bem, eu sempre quis isto. Quase 30. Quase 30. É um caso de durabilidade. Ora bem, eu apaixonei por isto, eu queria ser aquilo. E então, como miúdo com 17 anos, ainda estava a estudar, tenho os primeiros contactos com a rádio. E venho a conhecer aqueles que eram, para mim, os meus ídolos. Há bocado falei no Artur Agostinho, esse mestre extraordinário. Para mim, eu tinha uma veneração incrível por aquele homem. Ele era para mim um exemplo, eu queria ser o Artur Agostinho. E depois tive aquelas crianças que todos nós temos, enquanto vamos crescendo, que é enquanto não nos encontramos a nós próprios, nós vamos sendo um bocadinho de tudo daquilo que gostamos. E então eu entrava num palco e a primeira coisa que eu queria fazer era como o Artur Agostinho contar anedotas, só com a diferença eu não tinha piada nenhuma. E queria fazer relatos e não tinha jeito absolutamente nenhum. E depois não tinha jeito e outra coisa, eu sou demasiado benfiquista para poder ser isento a fazer um relato nem que o meu clube entrasse, de maneira que não dava. Ora, tudo isto fez com que eu entrasse naquele meio da rádio e agora podem perguntar assim, o que é que essa história tem a ver com a estima e com o empreendedorismo? Tem por isto, porque a determinada altura eu percebi que é assim, os microfones são todos iguais. Este microfone há na rádio. É um Sennheiser, ótimo, mas há microfones nas rádios locais, em todo o lado, iguais aos que há nas rádios nacionais. Hoje em dia, as plataformas que nós temos digitais de comunicação e de som são todas iguais. Já lá vai o tempo em que para gravar uma coisa fantástica, se há a Londres ou pelo menos a Madrid, porque havia diferença. Hoje em dia não há, nós temos tudo que os outros têm a esse nível. É como os pianos. Eu em casa eu sou um péssimo pianista. Sou um amante de jazz, mas não sou um pianista de jazz. Nem tenho formação.
mas tenho um piano. E o meu grande sonho foi um dia ter possibilidades, e graças a este tipo, a comprar um Steinway, e tenho um quarto de cauda, um Steinway, e a primeira vez que ele entrou em casa e que eu pus as mãos, chorei de emoção. E depois percebi uma coisa, li mais tarde uma reportagem, e o piano que a Maria João Pires tem em casa, para ela no dia-a-dia tocar, é igualzinho ao meu. Eu pensei, então, se a Maria João Pires tem um piano igual ao meu. Ela tem 10 dedos nas mãos, eu também tenho, que ainda não perdi nenhum. Isto é uma questão de tecnicamente avançar, eu posso ser uma Maria João Pires dos homens. Esqueci de um pequeno pormenor. Qual é a diferença entre o meu piano e os meus 10 dedos? A diferença é ela. É que ela faz os croquetes dela muito bem. E potencializa-os. E eu, não. Mas terei jeito para outras coisas. E eu, ao longo da vida, penso que fui tentando encontrar o caminho onde eu poderia realmente marcar de uma maneira diferente. Quando eu chego à rádio, há 47 anos, há exatamente 47 anos, e fiz rádio durante 45, há cerca de 2 anos, parei com a minha atividade radiofónica. Quando eu chego à rádio, a rádio era uma rádio muito engravatada. A forma de comunicar era uma forma ainda com uma respeitabilidade exagerada em relação ao ouvinte, ao objeto do nosso trabalho. Era impensável que num programa um locutor se dirigisse ao seu auditório de uma forma que não fosse os senhores ouvintes, aos estimados ouvintes. Eu, quando começo a fazer rádio, o termo estimado ouvinte, ou senhor ouvinte, ou rádio ouvinte, era uma coisa perfeitamente natural. E eu faço parte de uma geração que começa a partir um bocadinho esses ovos. E que no programa da manhã, em vez de dizer isso, eu dizia assim: olá amigos, bom dia. Eu lembro quando eu comecei, tive o meu primeiro programa da manhã, há bocado foi aqui falar de emissores reunidos do Norte, eram emissores associados de Lisboa. E eu comecei a trabalhar lá. E eu lembro que a primeira vez que fiz um programa da manhã, eu dizia: olá amigos, bom dia. E eu lembro que o diretor, já morreu, Alberto Santos, chamou-me e disse assim: olha, diga-me uma coisa, António, você conhece as pessoas para quem está a falar de algum sítio? Olá, amigos. Pois já eles sabem se eles são seus amigos. Não estão interessados em ser os seus amigos. E eu percebi que ia ser uma luta muito complicada. E eu disse: não. Eu tenho razão. Não os conheço. Na grande maioria dos casos, a esmagadora maioria, não os conheço. E quando não se conhece alguém, não se é amigo desse alguém. Mas é uma coisa que eu quero. Eu quero que eles sejam meus amigos. E alguém tem de estender a mão e alguém tem de se aproximar para se apresentar a eles. E eu estou a fazer isto através da palavra e através disso. Eu quero que eles sejam meus amigos. Eles estão fartos de ser os ouvintes. Ouvintes eu sei que eles são, mas eu quero que eles dar o passo seguinte, que é transformar o ouvinte mais próximo, ser amigo dele. Ele não ficou muito convencido disso. Não proibiu que eu tratasse assim, mas disse-me que não mais esqueça: vai equilibrando os tratamentos. Vá dando uma nos ouvintes e outra lá nos seus amigos, mas com calma, com jeito. E eu assim comecei, e assim foi. E então, umas vezes com jeito, outras vezes sem jeito, lá fui tentando essa aproximação. E essa aproximação pode-se fazer de muitas formas. A rádio deve ser um reflexo, com todas as coisas. Deve ser uma imagem, deve ser um retrato, se possível, da sociedade em que vivemos. Se possível, no seu melhor. Se possível, nas suas coisas positivas. Se possível, deve ser uma ajuda. Faz muita confusão sempre esta história do serviço público, de televisão e de rádio. Eu acho que toda a ação, mesmo de caráter comercial, deve ter em si como objetivo principal, como objetivo primordial, a ajuda pública e o serviço público, ser um serviço. A rádio, quando está a dar informações de trânsito, está a prestar um serviço público. A rádio, quando está a fazer uma entrevista com alguém e quando está a dar a conhecer uma historiadora, uma pessoa de conhecimento, como escritora, está-se a prestar um serviço público. Está a dar às pessoas e a determinados auditórios uma informação que, noutras condições, elas não teriam nem descobririam. A rádio tem de ir ao encontro das pessoas. E isto passa-se com tudo, com todas as formas de comunicar. Temos é de descobrir a forma, temos que trabalhar para vencer. E tentar utilizar as armas, o melhor que temos, daquilo em que somos bons a podermos fazer melhor. Eu, por exemplo, hoje,
Eu dei aulas, por exemplo, durante alguns tempos na Católica. E uma coisa que eu me apercebi é que os jovens que ali estavam, que eram finalistas na área de comunicação, eram jovens com uma formação e com uma bagagem, sob o ponto de vista cultural e sob o ponto de vista académico, muito boa. Teoricamente, são jovens com muito conhecimento. Falta-lhes, como é lógico, até pela sua idade, a experiência de ter as mãos na massa, ou passar à fase mais ativa. Mas percebi uma coisa, o grau de conhecimento deles era mais ou menos igual em quase todos eles. Uns melhor, outros menos bons, mas era mais ou menos igual. E eles vão partir para um mercado de trabalho onde vão fazer todos a mesma coisa da mesma maneira e padronizado. Nós criámos uma sociedade padrão de robôs que começa a ser assustadora. Nós estamos numa fase de mudança no mundo em tudo, do ponto de vista social, económico, financeiro, até político. O tempo das ideologias e das mudanças que uns dizem que está acabado, não sei se estará, mas está numa mutação. E a janela está-se a abrir, mas nós ainda não conseguimos descortinar horizontes. Há, no entanto, uma coisa que eu acho, que é esta fase de mudança, nós crescemos para um patamar de conhecimento que é muito bom. E de domínio das tecnologias que é excelente. Nós adormecemos todos nisto e estamos todos em cima disto a navegar só nestas coisas. E eu vou parar já. Qual é a diferença e qual é o passo? É o ser diferente. É o saber utilizar as coisas, mas personalizando. Reparem, nenhum de nós é insubstituível. Não está aqui ninguém substituível. Mas nenhum de nós é repetível. Somos absolutamente irrepetíveis. Porquê? Porque cada um de nós, e Deus assim quis que fosse, somos um exemplar único. Absolutamente único. Em tudo. Eu percebi uma coisa. Profissionalmente, eu encontrei colegas meus que são muito parecidos comigo. Temos o mesmo grau de conhecimento. Parecidos até facialmente. Eu, na altura, usava bigode, até há pouco tempo atrás. Óculos. Tínhamos os mesmos gostos musicais, tínhamos tudo. A diferença que eu percebi que cada um de nós tinha era o quê, por exemplo? A voz. E uma das coisas que me orgulha muito, eu tentei, acima de tudo, e o meu empreendedorismo foi todo atirado no sentido de valorização e de poder trabalhar profissionalmente a minha voz e que a minha voz pudesse ser a minha identidade e pudesse ser uma marca que me tornasse feliz no trabalho que eu faço e, simultaneamente, se possível, reconhecido pelo público para que eu trabalhava. Uma das coisas que mais me agrada hoje é entrar num café e estou de costas e digo para o funcionário: bom dia, queria um descafeinado, se faz favor. E há uma pessoa qualquer que se vira, conheci pela voz. Eu acho isso fantástico. É uma marca, é um carinho, é um selo. E vocês, cada um de nós, Odivelas vai ter de ser conhecida mais. E o empreendedorismo e o sucesso dos empresários, dos estudantes, dos trabalhadores, vai ser a descoberta em cada um da sua capacidade e de qual é a voz. O que é que esta cidade pode ser? Qual é o empreendedorismo que pode triunfar, sob o ponto de vista coletivo e sob o ponto de vista individual, aqui, nos seus valores e nas plataformas de subida, para criarem o tal vencer que dá sempre felicidade ao homem. Isso é uma tarefa que cabe a cada um de nós. Não podemos estar no adormecimento, não podemos cruzar os braços e dizer estamos, e porque estamos numa sociedade adormecida. Quando as sociedades acordam, normalmente não são revoluções. Eu não sou um grande adepto das revoluções, mas sou um adepto de reformas e de um andar permanente que faça com que coloquemos um passo sempre à frente em relação a tudo. E isso faz com que a liberdade seja melhor, seja maior, e faz com que o grau de sucesso de cada indivíduo seja maior, seja melhor, e quando assim é, toda a sociedade beneficia. Há, acima de tudo, uma coisa que eu acho que é muito importante, hoje em dia, e que está muito abandonada, que é os nossos deveres de cidadania. Passem de cidadania para o trabalho naquilo que fazem. Passem os valores da cidadania para tudo aquilo em que se tem que movimentar no dia-a-dia, seja quais forem as vossas responsabilidades, os vossos cumprimentos, ética nos vossos trabalhos e nas coisas. Se assim acontecer, eu penso que podemos ser otimistas e encarar que a sociedade pode ser melhor, que os tempos que estamos a viver são muito difíceis, mas nunca houve nenhuma noite que não acabasse por dar um despertar em um dia bom. Muito obrigado.